nosso grande professor. Então, eu comecei a pesquisar dentro das obras básicas e nós encontramos o tema suicídio em 3 livros. Nós encontramos o suicídio no Livro dos Espíritos, onde aborda sobre a lei de conservação, que é o capítulo 5, é o instinto, né? Uma lei, é uma das leis divinas. Nós também identificamos a abordagem sobre visão espírita no Evangelho, lá no capítulo 28, onde trata-se das preces. No capítulo 28, que é coletânea de preces, tem uma prece de número 71, que é exclusiva e destinada pelos espíritos encarnados que fogem da vida pela desistência, né? Pelos caminhos do suicídio. E no Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, Kardec e os espíritos superiores abordam novamente tem o capítulo 5, de novo, capítulo 5, né? Kardec organizou o Livro dos Espíritos e no Céu e Inferno ele utilizou o capítulo 5, e aonde existe aí a evocação de alguns espíritos que acabando o suicídio, o momento do suicídio, ali na hora que eles retomam a consciência no mundo espiritual, na verdade eles não sabem bem se estão no mundo espiritual, se estão encarnados, e é feita a evocação, e esses espíritos são entrevistados, e Kardec e os pesquisadores que compõem o grupo de estudos fazem perguntas sobre como eles estão se sentindo, o que motivou, enfim, perguntas que são interessantes para nós também. E finalizando, nós vamos finalizar abordando um livro, e esse livro foi bem interessante, porque na minha vida ele foi um diferencial de águas. É um livro que foi trazido pela médium Ivone Pereira, e chama-se Memórias de um Suicida, pelo espírito de Camilo Cândido Botelho. Então, é um relato da história de um suicida, desde o momento da queda, do que motivou ele a desistência, ao momento da redenção. Então, é algo bem interessante, e à medida que a gente lê esse livro, eu, no meu caso, eu comecei a me identificar, inclusive com cenários, com as descrições, com situações. Então, eu não sou um médium que possa afirmar conscientemente por lembrança, mas eu tenho certeza que em reencarnações pregressas, eu fui um desses irmãos que, pelo medo, por algum motivo, eu já desisti, eu já cometi o suicida, né? Esse ato de suicídio. Então, assim, em momento algum, hoje nós vamos conduzir a palestra no sentido de fazer julgamento de quem comete essa prática, não é? Porque ninguém faz isso em sã consciência. Ninguém desiste da vida com o emocional, com o espiritual, com o psicológico em pleno equilíbrio, em plena lucidez. E nós vamos entender que existem os agravantes e os atenuantes, que Deus é tão misericordioso que ele leva em conta o seu estado em espírito, em evolução, talvez em obsessão, em influenciação. Ele leva em consideração tudo isso para definir a nossa permanência, a nossa pena, o nosso grau de sofrimento, para que a gente possa recomeçar. E o mais bacana é isso, que sempre existe um recomeço. A doutrina espírita ela é muito confortadora. Até alguns menos
menos de um século atrás, né, antes do Espiritismo, todas as religiões acreditavam que aquele que desiste da vida e tira a vida pelo suicídio estaria condenado eternamente ao suplício e ao fogo eterno. Então, a doutrina espírita ela veio desconstruir essa imagem equivocada e mostrar que nosso Pai, nosso Senhor Deus, ele é tão bondoso e tão generoso que existe fases para que nós que já cometemos o suicídio possamos começar, né, através de algumas etapas, o arrependimento, a prece, a reparação, o preparo, novas reencarnações, até a gente conseguir novamente se situar no ponto de seguir avante na nossa caminhada evolutiva que cada um de nós tem. Então eu rogo muito nessa noite de hoje a Deus, aos nossos anjos da guarda, aos benfeitores do centro, que possa nos orientar aqui nesse estudo compartilhado, para que a gente possa tirar o máximo de proveito possível e, sobretudo, para que a gente se fortaleça contra essa fragilidade que, de alguma forma, faz parte de cada um de nós, que nós possamos ter a nossa percepção aguçada para poder estar observando os nossos parentes, amigos e familiares e poder ter um tempo de influência para evitar situações das pessoas chegarem no extremo dos seus limites, não é? Então, que nós sejamos instrumentos também para evitar que as pessoas desistam. Nós possamos ter em nosso coração palavras motivadoras de amor, de esperança, de força, que motivem, não é? Familiares, amigos, até mesmo estranhos, a serem mais fortes diante dos desagravos da vida, né? Que são tão comuns. Eu vou pedir permissão para vocês para fazer a leitura de o livro dos Espíritos, que aborda o instinto de conservação. Vou ver se é possível eu replicar para vocês a tela aqui, professor. Se não for, eu leio. Mas se for possível, a gente replica. Quando aparecer para vocês me falam. A tela do livro. Bom, eu acho que nós estamos com dificuldade de compartilhar a tela, então me permitam ler, por favor. Eu estou aberto aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 702, que trata sobre as leis morais, né? A lei natural são 11, e nós temos especificamente tratar agora na lei do instinto de conservação. O que é esse instinto de conservação? Né? Kardec pergunta aos espíritos superiores: é lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos superiores respondem: sem dúvida, Kardec, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outro. Ou seja, sempre que nós nos vemos em situação de perigo, nós instintivamente nos colocamos, ou tomamos uma ação de fuga para nos livrar do perigo, ou temos uma reação onde todo o nosso corpo recebe uma carga de adrenalina, nos dando agilidade, força, velocidade para reagir, ou fugindo ou indo para o combate. Mas aquele instinto de preservação da vida. Isso é natural em todos nós, desde lá do reino animal até nós, humanos inteligentes. Esse instinto, essa ação é puramente instintiva, é maquinal.
no outro já se exige um raciocínio para tomar aquela decisão e a gente se ver livre de situações que possam nos prejudicar fisicamente, nos levar à morte. E nós temos também a lei de conservação pelos nossos filhos, nossas crias, né? Se a gente observar o instinto da mãe com seus filhotes do animal, nós para com nossos filhos, nós temos esse instinto de conservação. E por que Deus nos habilitou com essa possibilidade, né? Com que fim otorgou Deus, perguntou Kardec, esse instinto de se manter vivos, né? De manter a vida, de manter a espécie, não é? Os espíritos superiores respondem, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, a providência divina nos deu essa capacidade, essa propriedade de conservar a vida, porque a vida é o principal instrumento para que a gente possa chegar no nosso objetivo principal de vida, que é o quê? Que é a evolução, que é ser feliz, que é progredir individualmente e coletivamente. Então, a essência da vida é fundamental para que a gente possa chegar no caminho à felicidade, à evolução. Isso é fundamental. E, além disso, ele nos deu meios de conservação. Ou seja, nós temos as necessidades para se manter. Nós temos a necessidade alimentar, nós temos a necessidade de afetividade, de procriação, de relacionamento, de viver em sociedade. E Deus, na sua bondade, ele ofereceu toda a natureza, ele nos ofereceu a inteligência, ele nos deu condição para que mantenhamos a vida, não é? Aí, agora, nas perguntas seguintes, Kardec vai se desdobrando. Se Deus nos deu a vida, naturalmente ele nos deu condição para sobreviver, que seria através do trabalho, que seria através da terra, que nós buscamos o alimento, o plantio, os animais. Então, e nesse contexto todo entra também a nossa necessidade de trabalhar, a nossa necessidade de fraternidade, de o mais fraco apoiar o mais forte. Então, aí tem um momento que pergunta, mas por que muitas vezes na Terra alguns passam necessidade enquanto outros têm muito? Aí os espíritos superiores explicam, porque ainda existe egoísmo entre nós. Porque a partir do momento que tiver fraternidade e não houver mais egoísmo, tudo que a Terra produz será suficiente para que não exista mais a fome. Então, esse nós imaginamos já ser o caminho do mundo de regeneração, onde não haverá mais fome, a fraternidade não permitirá que os povos se adoeçam, que tenha povos em estágio de sofrimento tão diferente como é no nosso planeta nos dias atuais. Então, como nós fomos projetados para manter a vida, eu pergunto a vocês, por que alguns desistem da vida, se por essência nós somos criados por Deus com instinto de conservação? Nós podemos chegar à conclusão que quem desiste da vida está enfermo, está doente. E essa enfermidade, ela é multifatorial. Ou seja, é uma enfermidade, é um adoecimento da alma, do espírito, porque quando nós desistimos da vida, nós estamos doentes do espírito, tanto que a lei de conservação, que é natural em nós, ela nem consegue sobrepujar a nossa desistência. Então, aqui aquele que está doente, realmente ele está enfermo. E
E é uma doença multifatorial, uma enfermidade multifatorial, que tem vários fatores. Por exemplo, hoje, nós, como indivíduos de uma sociedade, nós recebemos pressões por todos os lados. Existe um lado da sociedade que fala que o homem de sucesso é aquele que tem um salário bom, que tem uma boa morada, que consegue propriedades, que consegue um bom emprego. São falsos valores que são colocados nas nossas mentes. Isso é muito preocupante, principalmente com as crianças. A sociedade começa a colocar a ditadura da beleza. Só é feliz quem é bonito. Só é feliz quem consegue ter esse brinquedo. Só é feliz quem consegue ir para a Disneylândia. E as crianças, os jovens, e a gente começa a criar falsas necessidades e grandes frustrações a partir do momento que as minhas necessidades não são realizadas. As redes sociais, elas são responsáveis pelo adoecimento de milhares de pessoas, porque a gente vai lá, entra no Instagram da pessoa tal, e lá ela posta viagem, fotos bonitas, a vida perfeita. A gente entra no Facebook de outro e tem só coisas boas. Todo mundo se mostrando num mundo que não pertence, porque nós sabemos que todos têm dificuldades, todos sofrem, e de repente a gente se sente, caramba, todo mundo é feliz, mas eu não tenho nada disso. Aí a gente já fica com baixa autoestima. E nós, queridos irmãos, além dessa influência da sociedade, nós temos uma sensibilidade ainda como seres espirituais. Nós somos transmissores e receptores. Tudo que nós pensamos repercute no ambiente onde estamos. Se nós pensamos coisas boas, nós estamos lançando energias boas. Se nós estamos pensando energias negativas ou extremamente materialistas, ou de ciúme, de inveja, de consumismo, de revolta, nós estamos emitindo também. E à medida que nós vamos emitindo, as pessoas encarnadas e desencarnadas que estão na mesma faixa de vibração, acabam também se aproximando de nós. Então, no momento de descuido, muitas vezes de revolta, de insatisfação, diante de uma coisa que não deu certo, nós nos permitimos uma queda da vibração espiritual e atraímos espíritos que comungam dessa mesma energia. E de repente, a gente entra numa tristeza, que se soma a tristeza daquele espírito que se aproximou da gente, e de repente, é muito comum ter momentos de tristeza. Então, nós podemos falar que as nossas vidas são como as estações do ano. Então, assim, o inverno, o nosso tempo continua tão outono, verão, a primavera, inverno, né? primavera. Porque a gente mantém várias outono, atividades, verão, tá? eu esqueci essa ordem, mas não importa. Mas a gente Ou seja, não vamos parou, ter dias não tristes, dias perdeu felizes, o foco, não. momentos de alegria, momentos de animação, outros momentos de introspecção, que são os momentos que a gente pensa na gente. Mas nós não podemos deixar que esse sentimento às vezes ele traga tristeza. Senão isso é um sinal que nós estamos sendo muito voltado ao lado negativo na vida. E a gente começa a perder a esperança, e a gente começa a se entristecer. E o pior, muitas vezes a gente perde o valor existencial da vida. E esse que é mais perigoso. Quando a gente perde o motivo existencial, quando a gente perde, quando a gente não tem um motivo para permanecer, é o momento que se torna mais perigoso, porque assim somos assediados. E soma-se a isso que também somos espíritos imperfeitos. Em outras vidas, como estamos vendo no mundo de provas e expiações, certamente, e também certamente nós não temos só afetos, nós temos desafetos do passado, pessoas às quais nós erramos, pessoas às quais nós prejudicamos, nós somos duros, agora, para não dar essa repetição, nós traímos, eu recomendo que você escreva de alguma forma, existe por parte dessas pessoas aqui no StreamYard uma cobrança.
se essa pessoa ainda estiver muito sintonizada ainda na vingança, Ficar aonde, André? em espírito ela se aproxima de nós nesse sentido, se julgando em pleno direito de nos cobrar, pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente, olho por olho, dente por dente, porque ainda não conheceram a lei de Jesus, a lei de amor. E esses espíritos começam a nos cobrar, a nos culpar, a nos deprimir. Então, assim, nós vamos adoecendo. Então, é o fator social, é o fator econômico, é a diversidade do mundo de provas e expiações, é a influenciação do espírito do passado, são as nossas próprias imprevidências. Eu estou ouvindo vocês. Que muitas vezes, pela nossa baixo. vigilância, nós gastamos mais do que ganhamos, e a gente, de repente, se vê endividado na praça. E o meu volume aqui ou a está gente no assume último. compromissos que não Não sei se aconteceu que caiu o volume. E, de repente, a gente vê em situações que a gente acha que não tem mais saída. E isso se torna, muitas vezes, tão doloroso que a pessoa... que essa dor, quer seja causada pelo orgulho da pessoa, quer seja causada pela vaidade, quer seja causada pela fragilidade, a pessoa começa aquela dor moral tão forte que ela vê a única saída como cessar a vida, acreditando que, tirando a própria vida, vem o nada. E aquela dor vai passar, vai deixar de existir. Mas aí que é o grande, como diz Divaldo, ledo engano, porque a vida continua, os problemas continuam, mais agravados agora, porque nós causamos a destruição do próprio corpo físico, que é a ferramenta abençoada que Deus nos deu para buscar a felicidade. E tem um momento que nós vamos entender que quando nós nos revoltamos contra a vida, tirando a própria vida, nós estamos nos revoltando contra Deus, nosso Pai e Criador, que é soberanamente bom e justo. Ou seja, nós agravamos o problema. Está baixo ainda? A ilusão de que cessando a vida, nós cessamos os problemas e as dores. Eu já mexi aqui, não. Então, isso é muito grave. Está tudo normal. Eu vou pedir de novo a licença para a gente passar para o livro Evangelho, onde já com o entendimento abordado até o momento, a gente percebe a gravidade e a tristeza que é para o suicida cair na percepção que foi um grande erro, não é? Para quem quiser pesquisar depois o texto que eu vou passar, dá tempo de eu sair e tentar entrar de novo para ver se resolve a questão? Lá naquela seleção de preces do último capítulo, que tem a prece por um suicida. Aqui nós tá devemos normal, orar sim. pelos suicidas. Aqui tá normal, aí tá bom. Essa só Se fala a um pouco gente alto. ler alto, o livro Memórias de Suicida, porque nós aí eu vamos preciso ter saber quando eu relatos entro. lá do Camilo que alguns momentos de alívio das dores morais e físicas que ele sentia no Vale dos Suicidas era quando tinha alguém em oração por ele. Então a oração é uma energia tão amorosa e tão linda e ela tem uma força infinita. Ou seja, ela chega para onde a pessoa estiver, quer seja onde estiver, e tem o poder de balsamizar as feridas e amenizar as dores. Então nós devemos sim orar pelos suicidas. E aqui no prefácio, os espíritos superiores nos explicam, né, que jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando julgue oportuno. Então aqui os espíritos superiores eles consideram, eles exemplificam a terra como se fosse uma grande prisão. E que nós, como espíritos ainda imperfeitos, estamos aqui no cárcere, colocados aqui para evoluir, para saldar os nossos débitos, e que só cabe a Deus nos tirar dessa prisão na hora que lhe aprouver. Então, que todavia a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele
que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual o prisioneiro que foge da prisão antes de cumprida sua pena. Quando é preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Então a gente vê o quanto é triste e errado a gente desistir. Vamos em frente, gente, na certeza de que tudo passa. Tudo passa. E um dos principais motivos para a desistência é que quando nós estamos em alto nível de sofrimento, e tem hora que parece que Deus leva só da gente, manda o sofrimento só para a gente tem essa impressão, né? Às vezes a gente tem a impressão lá que tem um monte de José Vicente no mundo, e parece que ele confundiu e mandou tudo para mim, só para mim naquele período. Aí, de repente, aquilo começa a pesar realmente nos meus ombros. Mas eu não posso esquecer que ele coloca o peso de acordo com a nossa capacidade, que nunca ele vai nos dar um peso maior do que a gente pode suportar. E a certeza que o sofrimento nenhum é para sempre. Tudo é temporário. Então, se a gente tiver paciência, se a gente tiver o equilíbrio, aquele momento vai passar, e muitas vezes o problema que parecia insolúvel, a solução vem mais ou menos como automática. E a gente passa aquela fase, e passa alguns anos a gente está dando risada daquela situação que quase nos fez desistir, não é? Então, o sofrimento e dificuldade tem um termo que começou a ser usado na engenharia, na resistência dos materiais, que é resiliência. O que é resiliência? É aquele material que ele recebe as intempéries, ele não quebra e volta ao estado original. Então, por exemplo, o concreto ele é muito resiliente. Ele aguenta sol, chuva, calor, e ele está sempre ali forte. Já viram falar no bambu? O bambu, o vento vem, quase que derruba ele, mas ele volta e depois passa a tempestade. Então, isso é resiliência. E nós, como seres humanos imperfeitos, nós vamos estar submetidos também a situações que vão testar a nossa resiliência. Virão, às vezes, o desemprego, a perda de um ente querido que desencarna, um relacionamento que encerra, e a gente se entrega ao desespero. Mas nós temos que ter a compreensão que tudo isso passa, que nós vamos envergar, nós vamos cair, mas nós vamos voltar de novo. Nós temos que ter essa resiliência. E vamos constituir um outro relacionamento, nós vamos reencontrar com aquele familiar que nos precedeu ao retorno no mundo espiritual, emprego nós vamos conseguir outro. Não tem nada que não tenha solução na vida e que justifique a desistência, desde que nós temos confiança plena que Jesus e Deus nunca erraram, que Jesus, espiritualidade e providência divina cuida de nós o tempo todo, nós nos tornamos mais fortes, mais resilientes. E muitas vezes nós, como pais e educadores, nós super protegemos os nossos filhos. Nós damos tudo o que eles querem, nós oferecemos tudo. Aí no primeiro não, na nossa ausência, que a vida dá para eles se desesperam e às vezes desistem da vida. Por isso nós vemos tantos jovens hoje desencarnando, desistindo da vida e promovendo suicídio. São crianças que não estão tendo a evangelização, não estão tendo o amadurecimento psicológico, emocional, que os pais dão tudo, não colocam limite, mas a vida coloca limite. E às vezes a mão da vida é muito mais tênue e severa do que a nossa. Então nós temos que preparar os nossos filhos para que no primeiro embate ele não desista e se entregue para o suicídio, para o desespero ou para outras situações mais graves. Não é? Então nós temos que estar muito atentos e nos tornar resilientes e em tornar as pessoas do nosso lado explicando que na vida nem sempre as coisas são como nós planejamos, que nem sempre as coisas saem como nós sonhamos, que nem sempre o meu parceiro, o meu emprego, a minha vida vai ser aquilo que eu idealizei como perfeito.
Mas nós temos que ter certeza que cada um de nós temos exatamente aquilo que nós merecemos no momento certo que precisamos. É isso que nos conforta. Que o básico nunca vai nos faltar, porque Deus ele é misericordioso. Mas que às vezes vai faltar o supérfluo. E nesse momento nós vamos ter que ser resilientes e entender que o que importa é o que nós já temos para ser felizes. Agora, com pouco que temos. E não querer ansiar por coisas maiores. Eu vou fazer uma breve leitura aqui da parte do céu e o inferno. Que é uma entrevista de um espírito que acaba de suicidar. É o capítulo 5. Esse capítulo 5 ele se chama Suicidas. E no meu livro aqui está na página 293. E assim, é a entrevista num grupo mediúnico entrevistando um espírito que acaba de se matar, de tirar a vida pelas próprias mãos. A 3 de janeiro de 1857, Montsobor, arcebispo de Paris, ao sair da igreja Saint-Thier-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Berger. Não, isso aqui isso aqui é de assassinato, não é o de suicídio, perdão. É um capítulo antes, queridos. Ali ele estava entrevistando alguém que acabou de cometer um crime. Olha o tanto que Allan Kardec foi um estudioso, né, da psicologia humana. Ele entrevistava a pessoa. Então aqui ele vai entrevistar um suicida. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos, meia idade, esse ano eu fiz 50 anos, e decentemente trajado, apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparasse um banho. Ou seja, ele se hospedou lá no hotel e mandou que preparasse um banho lá na casa de banhos ou no lugar lá de hotel. Decorrido 2 horas, né, o empregado do estabelecimento foi até ao local e se verificou com um quadro horroroso. Aquele homem, ele se degolara, ele tinha pegado a navalha e tinha cortado o seu pescoço e tinha morrido lá na banheira por hemorragia, não é? E teve a morte. Ele cometeu... O seu corpo foi para o necrotério, mas naquele mesmo momento, ou no mesmo dia, na reunião de estudos espíritas, onde Allan Kardec fazia os estudos da mediunidade, através de médiuns que estavam no trabalho mediúnico, eles evocaram essa pessoa, né? Aí fizeram a evocação, a resposta do médium, do guia, né? Que tinha o médium que recebe, mas tinha o médium guia. Aí ele falou, espera aí, ele aí está. Ou seja, o suicida tinha chegado na reunião. Onde vos achais hoje? Pergunta. Resposta do suicida. Não sei dizer, não sei. Dizei, ou seja, não sei onde estou, me falem vocês, eu não sei. A gente percebe que ele estava muito confuso. Estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo, que são benévolos para convosco. Aí o espírito diz, dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Ele não sabia se estava vivo ou morto, mas ele se sentia, ele percebia que tinha braço, mas ele tinha uma falta de ar enorme. O que era essa falta de ar que ele sentia? Era o local onde ele cortou as vias aéreas. Ou seja, a alma dele estava completamente... apesar de estar separada do corpo, ela estava ainda completamente imersa
no que poderia se chamar de turbilhão da matéria corporal. Vivaz-lhe são as ideias terrenas a ponto de acreditar encarnado. Quem vos impeliu a vir aqui? Aí ele não responde por que ele foi, mas ele diz que se sentia aliviado de estar ali. Aí perguntaram, qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Aí ele disse, morto eu? Não, que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Ele já não lembrava mais que tinha desistido da vida. E depois nós vamos tentar entender por que disso. Por que não deixasse os indícios que pudesse torná-los reconhecível? Por que não deixasse um bilhete, alguma coisa para poder identificar a família? Ele falou que não tinha família, que estava abandonado e que fugia ao sofrimento que tinha na Terra. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar anônimo? Pergunta o nome dele. Aí ele fala que não vai falar, que não gostaria de falar, mas que estava sentindo ferro quente na garganta e a ferida na garganta vazando sangue. Tinha família, mulher? Perguntou se ele tinha familiares. Ele disse que era um desprezado, não quis responder. Ele pergunta, quantos são como eu? No momento de vos suicidar, não experimentais qualquer hesitação, aí ele fala, eu ansiava pela morte, esperava repousar. Então, vou ler só até aqui. Então, isso aqui é a entrevista de um suicida, e a gente observava que o mais que ele queria não era nem a morte, era o cessamento da dor que ele estava sentindo pela solidão, pelo desprezo, pelas dificuldades da vida. E certamente, queridos, ninguém que suicida está sozinho. E muitas vezes nós estamos acompanhados por inimigos ou por espíritos que realmente querem fazer o mal a quem quer que seja. E isso, às vezes, tem um cruel, tem detalhes de crueldade, porque o espírito obsessor, quase em estado de possessão, porque ele está levando aquela pessoa a uma situação de culpa e autodestruição tão grande, que muitas vezes ele faz a pessoa subir na ponte e na hora que a pessoa salta para a morte, o espírito se afasta, para que o encarnado ele tenha segundos de consciência e tenha um tempo mínimo de perceber e arrepender, e se sentir mais culpado ainda na hora que o ato se consuma. E muitas vezes eles acompanham até a pessoa colocar a arma na cabeça e que no momento de puxar o gatilho eles afastam, para de novo dar a sensação de culpa e de tristeza àquele inimigo do passado. Então a gente vê que é muito sério. E eu pergunto a vocês, quem suicida normalmente avisa ou dá sinais de que vai suicidar? Professor Maurício. Realmente sim, né? Tem sinais, né? Que demonstra atitudes, né, que podem levar ao suicídio. Sim, isso. A pessoa, ela fala, inclusive, em suicídio, ela comenta. Muitas vezes nós não levamos a sério, ou ela muda de comportamento, ou ela se entristece, ou ela se isola. Então, nós, como pais, educadores, amigos, nós temos que estar muito atentos às pessoas que têm tendência depressiva, que têm tendência à tristeza, aos nossos jovens que estão renascendo de si mesmos, que a adolescência é isso, né? É como se fosse um pacto de nós mesmos, que a gente muda o corpo, a gente muda a personalidade, os hormônios. Então, nós temos que estar muito atentos com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente consegue se identificar, a gente consegue sim socorrer, a gente consegue sim pedir ajuda a um psiquiatra, a um psicólogo, a algum profissional da área. Hoje já existem telefones da família, hoje já existem telefones que a gente pode ligar 24 horas, que tem uma pessoa para conversar, aqueles que não têm ninguém na vida. Nós podemos alertar a família de um colega. Enfim, tem N ações que nós podemos e devemos fazer no sentido de mitigar essa tristeza tão grande que as pessoas passam.
Por quê? Porque se eu perco meu filho pelas vias do suicídio, eu vou ficar me perguntando aonde eu errei. Então, não morre só aquele filho. A família inteira morre junto, um pedacinho. A gente fica tentando entender o motivo. O que foi culpa nossa? Onde que nós erramos? Então, acaba que o ato suicida é extremamente egoísta. Porque a pessoa faz sofrer todo mundo que ama, todo mundo que se importa, todo mundo, não é, que se preocupa com ele. Nosso tempo está se finalizando. Eu vou abrir apenas o livro Memórias de Suicida, gente. O livro é um livro grosso que muitas vezes ele desanima a gente. Ele tem muitas páginas, mas é um livro extremamente esclarecedor e consolador, que quase todos de nós vamos nos identificar e, sobretudo, conhecer a misericórdia e a bondade de Jesus e, sobretudo, o trabalho maravilhoso que a Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, a Maria de Nazaré, ela tem com relação aos espíritos suicidas. É muito, muito maravilhoso, é muito lindo. Eu me identifiquei com cada parte desse livro. Então, Camilo Castelo Branco, ele tem um pseudônimo como escritor. Ele foi um escritor literário muito conhecido e muito famoso no país português, Portugal. E no final, já avançado na sua carreira de sucesso como escritor, ele perde visão, ele fica cego. Então, a tristeza e a dor de se ver privado da literatura, de poder ler, de poder escrever, daquilo onde ele era mais admirado e reconhecido, leva o Camilo a desistir da vida, por ter ficado cego. Aí existe uma grande introdução do livro que fala como é o Vale dos Suicidas. Num certo momento é pesado, é triste, a gente saber que existe uma parte do umbral onde os espíritos são reunidos e ficam ali, é como se fossem cavernas, se sentem ali abandonados por Deus e por tudo, né? No seu sofrimento individual, sentindo as suas feridas, latentes, como se estivesse vivenciando aquele segundo último ali, 24 horas por dia na dor, na ferida sangrando. Então, é um quadro de muita tristeza. Nós não podemos esquecer, queridos amigos, que quando nós reencarnamos, nós temos uma programação espiritual. Ou seja, o José Vicente, ele vem com fluido vital, com combustível de vida, para, se tudo correr bem, ele fizer um bom uso do seu corpo, sem excessos, ele sobreviver 75 anos. Mas lá, com 50 anos, eu me deparei com a situação onde eu fui frágil, eu me revoltei, eu não aceitei, eu fui pouco resiliente e, por egoísmo ou para fazer meus familiares sofrer, eu tirei a vida. Então, de 50 anos para 75, que era o planejamento, sobrou ainda no meu perispírito 25 anos de combustível ativo, de fluido vital. Então, naturalmente, na maioria dos casos, esse tempo que faltaria para completar a nossa programação, a gente fica ou ligado ao corpo físico, enquanto ele existia. Então, muitos relatam a presença do apodrecimento, dos vermes, até o corpo desaparecer, ou ficam no umbral sentindo as impressões de morte pelo tempo que faltava. Então, é bem de refletir se vale a pena mesmo o ato. E muitos se pensavam sozinhos. Mas, de repente, de vez em quando vinha um veículo diferente, como se fosse uma carruagem, e buscava um desses dentro de um dos buracos lá do fundo. E esses carros tinham as iniciais lá, LSM.
E o Camilo via aquilo, de vez em quando vinha, levava um, e ele não entendia nada daquilo, estava lá no buraco dele, sozinho, sofrendo, ainda não tinha arrependido, enfim, até que chegou um dia que chegou a vez dele. Ele, no momento de oração, de arrependimento, de sensibilização, ele foi socorrido. E o mais interessante, ele foi levado para um hospital. O hospital chama-se, ele existe ainda, Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual. Nós sabemos que o Vale dos Suicidas, que está no umbral, né? Está no umbral grosso, e que no umbral também tem os hospitais, as casas de socorro. E essa casa de socorro, esse hospital espiritual, chama-se Maria de Nazaré e é coordenado pela própria genitora do Nosso Senhor. Então, depois ele vai entender que o LSM era os trabalhadores legionários da Legião dos Servos de Maria. E ele vai entender que no hospital existia uma torre que monitorava cada um daqueles que estavam internados ali nos seus buracos. Tinha um número, tinha como se fosse um equipamento que olhasse a psicosfera de cada um, de arrependimento, no momento certo deles serem resgatados, e depois tinha a recuperação da saúde, e depois eles ficavam aqueles olhos perturbados, ficavam um período no manicômio até se reequilibrar. Depois começavam os primeiros estudos e, por fim, eles iam para a cidade universitária, onde se entendiam o que aconteceu, tinham aulas de doutrina espírita, poderiam analisar como o homem velho que foram e tinham a oportunidade de preparar uma nova reencarnação. Então a gente vê o quanto é misericordioso Nosso Senhor, mas o quanto esse trabalho de queda e de retomada, ele pode ser doloroso. O quanto nós, por um pouco mais de paciência, de resiliência e de confiança em Deus, nós possamos continuar a nossa jornada sem precisar ter esse declínio tão grande que o suicídio nos representa. Não é? Então, assim, para tudo tem jeito, até para o suicídio. Mas que nós tenhamos a sabedoria, a fé, a oração, o apoio dos espíritos superiores, dos amigos, da família, que a gente não sofra sozinho, que quando a gente chega no nosso limite, a gente compartilhe, peça ajuda, mas que nunca, nunca, nunca a gente desista. Sempre o problema vai passar. E nós vamos sempre crescer com ele, se tivermos a sabedoria. E assim, queridos, eu encerro a nossa reflexão a respeito do suicídio. Nós possamos estar atentos no nosso compromisso que o conhecimento nos traz, de também repassar o que aprendemos, de ficar de olhos abertos para evitar que qualquer irmão nosso que pela ignorância e por não conhecer o que nós hoje pudemos estudar, pudemos recordar, acabam incorrendo nesse lastimável equívoco, não é? Que Deus nos abençoe e que a gente possa se superar, cada um de nós, a si mesmo, a cada dia. Assim seja. Obrigado, Carlos José Vicente, pela contribuição muito grande que deu para todos nós, falando desse tema fundamental para nossas vidas. E agora, para encerrar a nossa atividade de hoje, eu convido o nosso companheiro João Marcelino para fazer as preces finais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que vosso é o reino, o poder e a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe Santíssima, rogai por nós. E neste instante, mãezinha querida, nós queremos convidar todos os nossos irmãos que estão em sintonia neste momento. Pedir, mãe, a sua bênção para que a senhora possa, com seu amor, com a sua ternura, com a sua meiguice maternal, ela possa serenar nossos ânimos, nossos corações, para que possamos abrir o espaço necessário no mais profundo do nosso ser para abraçarmos os mentores amigos, trabalhadores desta casa amiga, de PAC, que eles possam nos conduzir neste momento, nos ajudar a sintonizarmos para juntos, como irmãos, como uma família, buscar a presença de Jesus. E vamos rogar, e vamos, antes de mais nada, preparar para receber neste momento, das mãos de Jesus, o alimento, a medicação necessária, aquilo que necessitamos, mãe, para aprendermos a valorizar o tesouro que temos. Nós possamos, mãe querida, a sua bênção, com o amparo dos nossos irmãos queridos que estão, por amor a Jesus, iluminados pelo Evangelho, que estão conosco ininterruptamente, buscando esse alimento, buscando o pão de cada dia para nos tornarmos verdadeiramente cristãos, cheios de fé, de gratidão e, sobretudo, de esperança. Que assim seja. Que seja. Então, agradecemos, caros companheiros, todos que estão com a gente hoje. Estão próximo, né? Juntos da gente, fisicamente um pouco distante, mas nossos sentimentos estão bem próximos. Agradecemos a todos a participação e os convidamos para continuar sempre com a gente toda na próxima terça-feira e outras terças-feiras. Jesus proteja a todos. Assim seja. Assim seja. Amém.